Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Tempos de resistência e firmeza. A resistência e a firmeza são requeridos em períodos e situações duras, diante de desafios. Resistir é não desistir. Firmeza é não desviar-se. Anos vêm, anos vão. Bons e maus dias vêm, bons e maus dias vão. Mas a verdade é que vivemos os tempos do fim, embora não o fim dos tempos, e os ponteiros de relógio do mundo vão em direção à meia-noite. Próximo da meia-noite, quando já começa a ficar escuro e o corpo geme por descanso, o diabo utilizará o melhor das suas astúcias e o maior das suas armas para pressionar, confundir e desviar a noiva de Cristo. Quanto mais próximo da meia-noite, mais escuro se tornará o mundo. Quanto mais escuro se tornar o mundo, mais duro será para os fiéis de Cristo. Quanto mais duro for para os fiéis de Cristo, mais próximo se tornará o Cristo dos fiéis. Aleluia. Quanto mais próximo estiver o Cristo dos fiéis, mais ciladas, mais fotografias, mais propostas e pressões do maligno serão alvos os verdadeiros, ou seja, os remanescentes de Deus. Neste período, resista, não ceda. A palavra de Deus diz: resistam ao diabo e ele fugirá. Tiago 4,7b. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24,13. Sê firme e não vacila. A palavra do Senhor nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Como resistir e se firmar? Vestindo-se de toda a armadura de Deus. Pois então, que é a armadura de Deus? Humildade. A primeira armadura de Deus na ótica do combate espiritual é a humildade. Humildade é a nossa identidade ou a nossa indumentária face às lutas. Constitui ser a nossa fardamenta tratando-se de combatentes de Cristo. A humildade aqui pode ser entendida na perspectiva de reconhecer que não somos nós, mas Deus. Ou seja, nada somos ou podemos sem Deus. É Ele quem por nós peleja e tem que ser Ele que por nós intercede. A humildade significa também nos contentarmos com o que somos e o que temos. Isso não deve ser entendido como conformar-se. Não. Sim, desenvolver o sentimento de ser incondicionalmente grato a Deus. 2. A maneira como vemos Deus não deve influenciar a nossa situação ou condição de vida.
nossa condição ou situação não deve influenciar nossa força, ou seja, sou forte e tenho disposição de lutar porque tenho bastante ou o suficiente. Ou por outro lado, sou fraco e não tenho disposição de lutar ou me erguer porque sou pobre ou carente. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia. Segundas Crônicas 20:12. Nosso Deus porventura não os julgarás? Porque nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. E vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta é a verdadeira essência da humildade. A segunda armadura é a oração. Que é para nós a oração na ótica do combate espiritual? Oração é a nossa arma. Podemos enquadrar a oração em duas perspectivas. Na perspectiva da intimidade com Deus, é o privilégio de entrarmos na presença do Altíssimo sem necessidade de audiência, a graça de buscar socorro do alto, a qualquer altura, a qualquer tempo, qualquer espaço, sem qualquer protocolo. Aleluia. Também podemos entender a oração na perspectiva da manipulação do mundo espiritual em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Aqui trata-se de soltar a voz de comando contra os poderes, as ações e propósitos das trevas contra a nossa vida. Ou seja, quebrar e inviabilizar as investidas do maligno contra as nossas vidas. A Bíblia, em Efésios 6:18, diz-nos: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aleluia. A terceira armadura espiritual é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus na ótica do combate espiritual? A palavra de Deus na ótica do combate espiritual são as nossas munições. Se a humildade é a nossa fardamenta, a oração é a nossa arma, a palavra são as nossas munições. É a ferramenta que torna nossas orações poderosas. Com base ao Hebreus 4:12, podemos enquadrar a palavra em duas perspectivas que representam os dois gumes que fazem a espada. A primeira perspectiva é a perspectiva ofensiva. A palavra que serve para quebrar barreira e abrir caminho para impor o Evangelho de Cristo. Como se diz em inglês, pave the way for the gospel. Ela é justiça, ou seja, o fogo que queima o lixo para a extinção, a condenação do mal. E o mesmo fogo queima o ouro para a purificação, a justificação dos santos. Também a palavra pode ser entendida na perspectiva da defensiva. Aqui, a palavra serve de base e balizas para a manutenção dos santos na terra, ou seja, a perspectiva de viver o Evangelho na terra. A santificação, a proteção e a direção são os grandes papéis da palavra para os santos. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levantando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:3-5.
Vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5:10. Esta é a lição de resistência e firmeza que aprendemos do percurso vitorioso de Jesus neste mundo mau. Para vencer, Jesus utilizou a humildade. Filipenses 2, 5, 11. A oração. Lucas 22, 41, 44. E a palavra. Mateus 4, 1, 11. Tempos de resistência e firmeza. Deus abençoe e que o Espírito Santo te ilumine.